Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luana Leite e esse canal é um canal de devocional. Todos os domingos eu estarei postando vídeo aqui nesse canal pra gente iniciar a nossa semana da melhor forma possível. Cada semana, cada dia é uma oportunidade da gente evoluir. E a gente precisa, iniciar o nosso dia de uma maneira boa, a gente precisa de energias positivas, a gente precisa de palavra pra gente poder saber como agir, pra gente iniciar a nossa semana da melhor forma, cheio de paz, evolução, prosperidade pra nossa vida. Então fique comigo, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostar desse vídeo e bora pro nosso devocional de hoje. E hoje o nosso devocional vai falar sobre Mefibosete. Mefibosete, ele é filho de Jonatas, o melhor amigo do rei Davi. E ele também era neto do rei Saul, que foi o rei que antes de Davi reinar, era o rei, tinha o Saul. E assim, pra gente iniciar, o que a gente aprende com a história de Mefibosete? Vou contar um pouquinho de quem foi ele. Quando ele era muito pequenininho, houve uma guerra, ele era bebê ainda. E, o pai dele morreu, todos os parentes dele morreu. E aí, a babá dele soube que estava acontecendo aquela guerra e pra ninguém matar ele, ela foi correndo buscar ele, Então, ela chegou, pegou ele e saiu correndo de fuga pra tirar Mefibosete, que era ainda bebê, daquele cenário de guerra. E enquanto ela estava fugindo com esse bebê, ela deixou ele cair no chão. Então, ele acabou ficando coxo das duas pernas, ou seja, ele nunca mais andou por conta da queda que ele tomou naquele dia. E, é muito interessante, Porque a Bíblia, ela relata que, tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle, Só que algumas coisas às vezes acontecem na vida das pessoas por uma permissão de Deus, Então, ali ele bebezinho já não pôde mais andar e ele foi levado para uma cidade totalmente de esquecimento, uma cidade bem pobre, Ele foi tirado, realmente escondido naquela cidade, porque naquele tempo estava tendo muita guerra. Então ele acabou crescendo ali e sendo cuidado por uma família que morava naquela cidade, e era uma cidade de um cenário muito pobre, muitas pessoas doentes, era uma cidade onde, os mais esquecidos ficavam naquela cidade. Então, Mefibosete, ele nasceu numa família, de realeza, Ele era neto de um rei. Ele nasceu numa família, que tinha tudo pra prosperar, pra crescer bem, pra ser bem sucedido, mas as adversidades da vida tiraram isso dele. E muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes alguma coisa que acontece na nossa vida tira, aquilo que a gente achou que ia ser bom pra gente. Nossa, se eu tivesse aquilo, pra mim seria perfeito, mas infelizmente eu não posso estar naquele lugar. Infelizmente eu não posso fazer aquilo porque não está ao meu alcance mais. E foi o que aconteceu com Mefibosete. Ele foi impedido. As circunstâncias da vida às vezes nos impede de fazer certas coisas. E isso não é um problema. A gente tem duas maneiras de ver uma situação, A gente tem duas versões, A gente pode levar aquilo como o fim, ou a gente pode usar aquilo para nos levar diante do nosso propósito. E foi o que Mefibosete fez. Ele foi criado ali, ele foi escondido. Enquanto ele estava crescendo, Deus estava moldando ele, Porque quando Deus escolhe uma pessoa, ela não vai honrar aquela pessoa de qualquer maneira. Porque uma honra, ela pode se tornar uma maldição se não tiver uma estrutura de Deus daquela pessoa, Ela pode acabar se perdendo. E um exemplo disso é Saul. O rei Saul, ele, foi escolhido, foi selecionado para ser rei, porém ele fez tudo errado, ele não tinha preparação nenhuma, ele deixou a riqueza dominar o coração dele e, por fim, ele acabou perdendo tudo, perdendo o reinado e não tendo o sucesso e não cumprindo aquilo que foi designado a ele. Então, muitas vezes, agradeça pelas situações. Eu não sei, o que você faz hoje, eu não sei por onde você anda hoje, mas entenda que mesmo se você estiver em um cenário, esquecido, em um lugar que não é agradável, se você não está fazendo aquilo que você gosta, se muitas vezes você não chegou no seu sonho, entenda que isso é uma preparação. Usa esse tempo para você se preparar, para você alcançar aquilo que você quer.
entendeu? Tempo de terra de esquecimento, né, que todo mundo fala, né, tipo, a maioria das pessoas falam, ah, Lodebar é onde Mefibosete ficou. É uma terra de esquecimento. Muitas vezes a terra de esquecimento é onde ninguém tá te vendo, que você começa a amadurecer e você começa a crescer, né? E aí Mefibosete criou família, ele constituiu família naquela cidade ruim. Então, mesmo sendo uma cidade abandonada, ele ainda conseguiu prosperar, ainda conseguiu criar famílias e tudo mais, e viveu ali. Então, o rei Davi, ele tava conversando com aquele servo dele lá, e aí ele falou, tem alguém da família de Jonatas, alguém da descendência de Jonatas ainda vivo? Porque eu quero ajudar essa pessoa, né? Porque foi uma promessa que eu fiz pro meu melhor amigo. E aí essa pessoa foi e mencionou Mefibosete. E ainda disse, ah, mas ele é aleijado, né? Tá esquecido. Mas aí Davi falou assim, traga ele até mim. E aí mandou o povo dele buscar, foi lá na cidade onde Mefibosete estava, trouxe pro palácio ele e a família dele todinha. Chegando lá, rei Davi falou assim, a partir de agora você vai assentar na minha mesa, ou seja, tudo que é meu é seu. E ele deu tudo aquilo que pertencia ao pai dele, né, que a Saul, né, o trono, porque eles eram de uma família muito rica, era de uma família que possuía coisas. E no momento certo ele foi honrado. Então que você inicie essa semana com a certeza de que, independente de qual seja o seu cenário, continue sendo quem você é, continue com os teus sonhos, porque no momento certo você vai ser honrado, as bênçãos elas te alcançarão. Então nem toda situações e cenários contrários significa que você não vai conseguir. Isso vai ser só um empurrãozinho para te levar no teu propósito. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Semana que vem eu vou trazer mais um vídeo para esse canal pra gente iniciar nossa semana da melhor forma possível. Um beijo, fiquem com Deus, que a semana de vocês seja abençoada.